E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje eu vos trago aqui mais um vídeo, mais um react. Dessa vez, novamente, mais um vídeo patrocinado aqui no canal. Patrocinado pelo Aizen da Deep Web. Muito obrigado pelo seu patrocínio, maninho. Ele pediu para eu trazer aqui o capitão que reescreveu Bleach, Suzuki Aizen, do Analista. Bom, eu já trouxe aqui um vídeo, um react desse canal, sobre o Ichimaru Jin, que foi meio que um aliado, entre aspas, assim, do Aizen, mas ele tinha um plano por trás, bom, o Aizen eu já conheço até pelos raps, eu não conheço, obviamente, a história em si dele completa, mas eu tenho uma noção ali de como ele é. Bom, pessoal, antes de começar aqui o react do vídeo, eu gostaria de convidá-los a me seguir lá na Twitch, porque agora eu estou assistindo Naruto Clássico com vocês, está sendo muito legal, mano. A gente acabou de iniciar aqui o Exame Chunin, aquele arco do Exame Chunin. Bom, é isso, o link tá aqui na descrição, você será bem-vindo, fechou? E também gostaria de convidá-los a entrar na nossa comunidade do Discord, o link também tá aqui na descrição. Lá eu sou muito mais ativo, inclusive se tiver algum imprevisto de alguma live, eu aviso por lá e fica todo mundo por dentro, fechou? É isso, o link também tá aqui na descrição. Bom, sem mais enrolações, vamos lá, o capitão que reescreveu Bleach, Suzuki Aizen, Analista. Hoje falaremos sobre o mestre das ilusões, Itachi Uchiha. Mas antes, se inscreve no canal e... vai se fuder, mano. Yokoso. Hoje é dia de falar simplesmente de um dos maiores e mais bem escritos cara me iludiu mesmo, mano. De todos os animes. Aquele que foi capaz de colocar até os telespectadores em uma ilusão. Aquele que é superestimado ao mesmo tempo que é subestimado pela própria comunidade. Aquele que tem a cadeira mais resistente de toda a ficção. Senhoras e senhores, a análise de hoje é finalmente sobre o Sosuke Aizen. Tipo um deus, e o vídeo de hoje é bem longo, tipo um deus especial aos 30 mil inscritos do canal. E eu adiantei um pouco desse tema na fila dos personagens que iriam vir a aparecer sobre Bleach. Então, isso aqui tá vindo um pouquinho antes de tudo. E o vídeo será dividido em várias partes. Primeiro iremos comparar Aizen a outros vilões de Shonen. Também falaremos do simbolismo em sua narrativa e trajetória, habilidades e a Bankai de Aizen. E por último vamos falar um pouco sobre aquela polêmica de Aizen versus o Esquadrão Zero. Claro que falarei muito mais coisas além disso, mas tudo andará diante desses 5 pontos. Então, já pega um cafezinho, um chá, uma pipoquinha, senta aí e bora aproveitar esse longo tempo junto falando sobre esse personagem incrível. Mas, antes de começarmos, eu também preciso que você faça a sua parte. E sim, mano, por favor, já deixa seu like, inscrição e comenta agora, aí já me inscrevi, acabei de me inscrever, ou mano. algum personagem que você gostaria muito que aparecesse aqui no canal. Ajuda também hypando o vídeo se você tiver pelo celular. E a nossa missão aqui é tornar ele o top 1 do canal. Pelo menos até outro vídeo mais maneiro ser produzido por aqui. Personagem maneiro, mano, que eu gostaria de ver aí. O Eren, não sei se ele já trouxe do Eren. Se você anda curtindo meu trabalho aqui na plataforma, aproveita pra dar uma olhadinha na aba de membros. Te garanto que é mais barato que muito lanche por aí, Kusal. E você ainda tem direito a vídeos antecipados, além, é claro, de me dar uma grande ajuda. Por fim, se você curte a parte de escrita, literatura e novels, eu tenho meu livro que está aqui na descrição. Se você quiser analisar o analista, fique à vontade. Dito isso, bora pro vídeo. Vilões Shonen. Pra começar, vamos falar sobre todo o esquema das coisas que temos hoje em dia. Vilões na ficção vêm cada vez mais tendo seu lado na história. Sempre somos apresentados tanto o lado do herói quanto o lado do vilão. Como, por exemplo, o Madara Uchiha em Naruto, onde vemos que ele tinha um grande plano, que cá entre nós não era dos melhores não, porque dependia de um monte de coisinha. E que ele tinha motivos claros e totalmente interligados com seu passado, o que faz suas ações terem significado. Por outro lado, nem sempre temos a explicação dos motivos do vilão diretamente explicados em seu passado. Esse é o caso do Aizen, por exemplo. Sabemos que o Kubo tem uma licença poética quando se trata de alguns conceitos. Em diversos momentos, ele prefere deixar as informações mais abertas e passivas de interpretação do que dar uma resposta mais concreta e isso que é foda, velho. Geralmente a que a gente gostaria de ouvir. E muitas vezes isso pode acabar sendo bem ok, mas também tem momentos em que isso é um problema, como na luta com o Yami. O caso de deixar o passado de Aizen em aberto, pelo menos eu achei bem razoável, porque uma coisa que eu sempre vejo é a galera reclamando, de não saberem do passado do vilão e assim não entenderem os seus motivos. Eu já ouvi até gente dizendo que o Aizen é mau porque sim, como se não tivesse nada de errado na sua society. Mas todo esse raciocínio é bem errado ao meu ver. Primeiramente, a execução dos motivos de Aizen ser um vilão estão sim presentes na obra, mas a escrita disso é bem mais sutil do que exposta. O público de shonen comum está acostumado com grandes flashbacks, com explicações detalhadas do porquê o vilão se corrompeu, escondido, mas digamos meio assim, que isso tudo já tá na história, sabe? E esse é um dos grandes casos em que eu não senti a necessidade de infodump acerca do passado triste do vilão, pois já está tudo em sua luta final contra Ichigo, e também na conclusão em que ele chega após ter sido selado. Mas essa parte a gente vai deixar um pouco mais pra frente do vídeo, beleza? De todo modo, eu já falei aqui no canal isso mais de uma vez, mas eu acredito que um problema de Bleach é que ele sempre tenta se adaptar ao modelo shonen. Não é
é um grande problema, ao meu ver. Se seu ritmo fosse algo mais similar ao que Araki faz em Jojo, eu acho que sua divisória de arcos e também lançamento de capítulos poderia ser muito mais sutil e aprofundada, e o autor talvez não precisasse passar por tantos picos rushados em sua publicação. Tá, e aonde eu quero chegar com tudo isso? Bleach tem um tom diferente dos outros animes do Big Three. Eu diria que, se comparar ele com One Piece e Naruto, Bleach venceria em algumas instâncias, dentre elas a questão de todo o planejamento, e nisso podemos ver que o Aizen está muito bem inserido. Todas as partes que envolviam a presença de Aizen, principalmente nos primeiros arcos da história, têm boas explicações para serem do jeito que são, e podemos ver que o Kubo sempre teve bastante controle sobre isso. Ele conseguiu fazer com que diversas explicações envolvendo muitos eventos tivessem um ponto de convergência em sua origem, que é o plano Master Blaster do Aizen, e eu diria que isso é bem interessante e bem executado. Por exemplo, se você tinha alguma descrença de que o Ichigo fosse solar o Byakuya no começo da obra, ela é facilmente quebrada pelo fato disso ser parte do plano do Aizen. Sim, ele planejou que ele fosse derrotar o Byakuya. Tava tudo dentro do plano e que tava isso, tudo esperado. cara? Eram vários e vários testes pra ver até onde o Ichigo iria. E não tem como dizer meio que que isso testando, é algo como né? um retcon, pois vemos que tem muitas coisas amarradas a isso. Não dá pra improvisar e tirar isso do nada, sabe? E não, todos os eventos estão interligados. Interligados, desde o flashback de Everything But The Rain até a luta do Ichigo contra o Kyoha ou a origem do poder Quincy em Ichigo. Tudo isso tem pistas nítidas na história. Vemos até onde mesmo tá meio na que novel presente, Spirits né? Are Forever With You, que Aizen pensou até nos Não, detalhes de separar Zaraki, literalmente Byakuya ele. de Yamamoto. E por isso Caralho, ele até pegou o Rin isso. para que o Ichigo a seguisse, ao mesmo tempo que o Ichigo atrairia tanto o Zaraki quanto a Rukia. E nesse caso também atrairia o Byakuya. Sendo assim, uma ótima estratégia para retirar esses capitães, Que ao mesmo isso, tempo velho? que lida com o Yamamoto. E essa Não, parte pode até além ter do sido um QI do retcon bicho feito ser- através da novel, mas ainda assim não muda o fato de ser algo super plausível e bem executado, como faz jus ao nível dos detalhes esperados do Aizen. Some tudo isso com o lance do preparo para conter Zanka no Tachi, e vemos que ele realmente tinha um gigantesco preparo esperado de tudo que Kubo havia prometido com esse personagem. Ele atendeu às expectativas. A própria parte hollow do Ichigo foi moldada a partir da vontade do Aizen, Mentira, mano. dando Que assim isso? Até muita isso, velho. credibilidade ao personagem de ser um cientista com uma ampla visão acerca do potencial do protagonista. E eu tô louco pra falar mais sobre os paralelos entre Aizen e Ichigo, mas só pra finalizar meu ponto, Aizen precisa ter um passado revelado pra ser compreendido? Cara, eu Não diria necessariamente. que não. Porque vemos que o conceito Se do todos os Aizen detalhes engloba estão os na de obra- muitos de seus espadas ao longo da obra. Eu diria até que no final É, da eu- Guerra Sangrenta de 1000 anos, ele conseguiu contemplar todos os aspectos da morte de cada espada, e isso facilita muito a sua compreensão, assim, fazendo a necessidade de um flashback descartável. Por exemplo, nós temos aí que Aizen tem a ira do Yami por querer ser um vitorioso, a ganância do Aronieiro em acumular poder a todo custo, a loucura do Zael Aporo em seus experimentos com Hogyoku, Horrificação, White, etc., o êxtase do Zomari em se confundir com um deus, a destruição do Green Joe em poder derrotar seres acima de si para permanecer no topo, como o próprio Soul King, o desespero autodestrutivo de Noitora em cultivar algum oponente forte o suficiente para o derrotar, o vazio de Ukiyoha Todos os em elementos permanecer confinado e dos isolado de personagens tudo e todos, dele. o sacrifício de Haribel em servir como alvo para que o Ichigo derrotasse Yurrabarra, a senescência de Baragan em ser imortal e vencer o próprio Que isso, tempo com a velho? Tem existência muito. eterna, e por último, a solidão do Stark em não ter mais ninguém para estar ao seu lado. Esse último Nossa. especial sendo fundamental para nós entendermos o personagem, já que Ichigo compreendeu a verdadeira essência solitária de Aizen em sua batalha com o mesmo. Ele nasceu com poderes excepcionais e sempre esteve procurando alguém que pudesse ver as coisas com a sua perspectiva. Ele supriu sua solidão da maneira oposta ao Stark. Enquanto o Lobo Solitário era uma anomalia e queria se encaixar, Aizen procurou avançar ainda mais a fundo por poder. Ele abraçou a solidão. Stark se dividiu, enquanto Aizen continuou avançando cada vez mais em seu ego. Aizen englobou todos os aspectos da morte de seus subordinados. E, se formos olhar por um lado meio simbólico da coisa, vemos que o Aizen é o mais todos os humano elementos. dentre todos esses personagens. Sua evolução é baseada no sentimento primordial do medo, ou, se você quiser relacionar ainda mais ao Noitora, o desespero. Isso é diretamente refletido no próprio Hogyoku, que atende aos desejos mais profundos da alma de um indivíduo. E, sempre que Aizen se via encurralado, ele evoluía para uma forma ainda mais poderosa, assim como a humanidade, que permanece isso, sempre mano? em constante evolução perante os males do mundo. Aizen desejava suprir todas as necessidades e abraçar sua solidão como um todo, sempre desprezando a Soul Society e querendo se desagarrar de sua essência como Shinigami. Esse, inclusive, é um dos motivos dele não ter usado sua Kyoka Suigetsu contra Gin ou Ichigo, pois, desde o momento em que ele ascendeu a Hogyoku, ele desejava não depender mais de tais amarras com aquilo que ele sempre desprezou. No caso, os Shinigamis, a natureza deles. E é claro que isso vai mudando com o tempo. Já vemos que após ele ter recebido o ataque do Mugetsu, sua vontade fraquejou e ele desejou brevemente que tudo voltasse a ser como antes. Quase como se ele tivesse se arrependido Por um de momento. todo o caminho que percorreu. Aquele humano que estava à sua frente o frustrou de uma maneira tão violenta
que toda aquela solidão parecia não valer mais a pena. Assim, ele foi derrotado por Urahara e selado. E após muito tempo de confinamento, sua mentalidade também evoluiu. É claro que ele não ajudou os Shinigamis contra Yhwach de graça, mas no final do arco da guerra, podemos ver que ele compreendeu a essência de Yhwach. Ele cita que o mundo em que Yhwach queria criar seria de fato isento de medo, mas sem o medo não existiria também a esperança. E eles poderiam sim seguir vivendo apenas por viver, mas que para Aizen isso seria completamente diferente de uma jornada com o propósito de superar seus medos e fraquezas. E no final ele compreende o valor da coragem. Ele compreende que superar o medo é importante, que ele deve evoluir acima do próprio motivador dele. E é sério que vocês acham que mesmo com tudo isso o Aizen precisa de um flashback? Tipo, olha toda a evolução da mentalidade desse personagem. A jornada pela compreensão da coragem acima do medo isso que eu falei a evoluir para picos cada vez mais altos. Fora que todos nós sabemos que a Soul Society tinha já diversos problemas. Ele a própria presente trama nos de Touzen detalhes, reflete exatamente esse véio. aspecto, com as injustiças ou toda a evolução da conjectura do Yamamoto em ser cada vez mais apegado às leis e tradições que poderiam sim ser usadas de forma errada ao sistema. Eu pelo menos não vejo necessidade de um flashback explicando coisas que já foram ditas na obra através de outros personagens. Seria legal ver o ponto de vista de um Aizen mais novo perante tudo isso? Sim, seria maneiro e tal, mas não é necessário, entende? Nós já sabemos toda a opinião dele acerca disso, e ficar voltando nesses temas pode acabar sendo desnecessário e, acima de tudo, redundante. Mas essa é só a minha opinião. Parte 2, simbolismo. Faz sentido. Nós pensamos em uma flor diante de um penhasco como bela, porque nossos pés param na borda do precipício, incapaz de dar um passo, ao contrário daquela flor, que segue sem medo em direção aos céus. Esse é o primeiro poema que vemos de Aizen, onde já temos pistas sobre sua enorme ambição. Temos também pistas de que ele vê beleza no poder, e também vemos que esse poema fala sobre coragem, quando ele diz que a flor segue sem medo em direção aos céus. É bem interessante de analisar isso, pois a flor pode estar relacionada diretamente com sua fala sobre coragem no final do mangá, assim como também pode se referir a ele mesmo ou até a Ichigo indiretamente. Na minha interpretação, esse poema fala sobre a inveja de Aizen perante aqueles com mais poder que ele, já que vemos que esse poema é dado quando Aizen ainda é um capitão, e encarna muito de suas expectativas em transcender o divino. Outro detalhe super interessante é que o título desse poema é traduzido para Como a Flor de um Precipício, Sorewa Ganpeki no Hana ni Nite. Mas há uma segunda tradução, que seria Como a Flor na Parede de Pedra. E vemos ao final desse capítulo que há uma página em branco onde só mostra uma flor suja de sangue em uma parede, o que lembra o corpo falso de Aizen, morto e fixado em uma parede com uma espada, remetendo a tal flor. E toda essa questão da flor também pode estar indiretamente aplicada no significado de Kyoka Suigetsu. E isso é bem confuso e pode ter vários significados, então vou deixar pra falar sobre isso já já. O outro poema que temos dele é quando ele já ascendeu ao Hogyoku. As pessoas são imitações dos macacos e deuses são imitações de humanos. Esse é o poema presente no volume Deus Está Morto, onde temos a ascensão de Aizen. E sim, eu poderia falar o mais óbvio aqui e já correlacionar o título ao poema e dizer que toda a inspiração é em Nietzsche. Mas eu quero ir por outra linha de raciocínio por aqui. Ao comparar macacos a pessoas e humanos a deuses, a minha interpretação desse poema é que Aizen descarta a ideia de que qualquer tipo de hierarquia exista. Pessoas imitam macacos e deuses imitam humanos, logo são todos meras imitações. E para ele, nada disso é definitivo. Logo, deuses são macacos. Tudo que vimos em seu diálogo com Shinji, onde ele explica que os deuses são criações para humanos de mente fraca depositarem sua esperança, faz total sentido. Ou seja, o desejo da evolução de Aizen é para ele meramente estar acima de todos esses conceitos que ele julga igualmente inferiores. É claro que essa não é a única interpretação possível do poema, mas foi a que eu mais compreendi e aceitei, juntamente do termo Deicida, onde vemos que corresponde ao título de vários capítulos dessa reta final. Eu falei um pouco sobre essa parte no vídeo que eu fiz sobre o Gin, mas Deicida é um título que corresponde tanto a Gin, que deseja eliminar o Aizen, sendo uma ameaça que pode alcançar os céus, mas também corresponde a Ichigo, por ser também aquele que derrota Aizen definitivamente ao mudar a mentalidade do mesmo. Claro que na prática tem a ajuda do Urahara e tal, mas eu tô falando só da parte simbólica. Mas ao mesmo tempo, o termo Deicida também é referente ao próprio Aizen, por ser aquele que teoricamente iria roubar o trono de Deus, que aqui está sendo representado como Rei das Almas, sendo esse o maior objetivo do personagem. Ele atua como Lúcifer, essa música fazendo uma revolta celestial e convencendo outros de sua casta para mudarem a ordem da hierarquia do mundo. É claro que Lúcifer é de uma visão teológica não canônica à Bíblia Sagrada, mas podemos ver que toda essa trama de Aizen se encaixa como uma luva na história. Ainda mais se formos lembrar de todo o papo de Aizen ser um aglomerado dos aspectos da morte de seus espadas, como isso também está muito interligado a pecados capitais e tal. Tudo isso para ascender como um deus perfeito com a ajuda do Hogyoku. E o mais irônico disso tudo é que o ego de Aizen, que o fazia progredir e evoluir, também foi o causador de sua derrota ao subestimar Ichigo e não utilizar sua Shikai por orgulho de seu poder e assim recebeu um Mugetsu, resultando na verdadeira queda de Aizen. E agora falaremos um pouco sobre o significado de suas habilidades e também sobre sua possível Bankai.
A começar possível pelo nome Bankai Kyoka não foi Suigetsu. mostrado, né? Kyoka significa selvagem ou poesia louca e é considerado um tipo de poesia da Era Edo. E esse tipo de poesia retrata muito a subversão de coisas vulgares e mundanas e transforma a prosa em algo elegante e poético. E é sobre tudo isso que se trata Kyoka, sobre o humor da poesia em transformar uma coisa em seu oposto. E já deu pra entender a base do cubo pra fazer a habilidade dela, né? Enfim. A segunda palavra é Suigetsu. Sui remetendo à água e Getsu remetendo à lua. Assim, Suigetsu se refere a um termo poético em que a lua se reflete na água, ou seja, é um reflexo falso de algo. E podemos relacionar isso também à questão ilusória da Shikai de Aizen. E você se lembra que eu falei que também tinha a ver com flor? Doido. Então, exatamente. Daquele corpo Kyoka dele. Suigetsu também tem uma relação com a questão da flor. Pode-se ver a flor uma coisa linda dentro de um espelho, mas não pode tocar ela. Ela está além do seu alcance. Da mesma forma que pode-se ver o reflexo da lua na superfície da água, mas no momento em que se estende o braço para alcançar a água, as ondulações difundem esse reflexo. Em qualquer caso, mesmo que sua mão toque a superfície da água, o que eles estão tocando não é a lua em si, mas apenas seu reflexo. O espelho simboliza a verdade e também a vaidade. Vaidade porque o espelho é usado para admirar a si mesmo, e verdade porque o espelho permite a autoconsciência e exibe a tentativa do observador de procurar a verdade. A lua simboliza a imortalidade, eternidade e também iluminação. E o reflexo da lua na água simboliza a futilidade em buscar a verdade e a iluminação fora de si mesmo. Sendo assim, podemos entender que o conceito dessa habilidade, somada ao altíssimo Heiatsu de Aizen, fazem ela ser extremamente poderosa, podendo até mesmo colocar seres absolutos como Yhwach em ilusões. E sobre a possível Bankai do Aizen, eu posso ressaltar um quadro muito interessante que eu acho que possa estar completamente interligado à sua principal habilidade. Este sendo o painel em que ele diz que a adoração é o estágio mais elevado do entendimento. Ou seja, eu acredito que a Bankai de Aizen tem a ver com, primeiramente, colocar sua vítima em ilusão da Kyoka Suigetsu, para só então fazer uma mudança ainda maior em sua psique, onde a vítima se torna verdadeiramente devota a ele, fica meio controlada por ele. Ainda mais extremas em meio a uma ilusão movida pela idolatria. Eu também tenho uma segunda hipótese, e que a gente pode pensar um pouco sobre toda essa questão da evolução do Aizen e entender sobre coragem, e sua Bankai pode ser voltada também a esse tema, onde a vítima pode cair em uma ilusão e que apenas sairá da mesma após resolver todos os conflitos internos, tipo um Izanami de Naruto, tá ligado? Enfim, estes são os meus chutes. E agora, por último, vamos discorrer um pouco acerca do caso hipotético em que Aizen derrota Ichigo e ativa seu Woken, para só então ir até a dimensão do Palácio Real. E isso envolve toda a questão de power scaling e diversos fatores situacionais, como por exemplo, quem da Divisão Zero seria escolhido para enfrentar Aizen diretamente, já que vemos que todos os membros precisam se sacrificar para que apenas um deles lute com seu poder total, senão o próprio universo vai de beleléu. Além disso, ainda teria o próprio Ichibei esperando por ele, e nós sabemos o quão roubado esse cara é. Mas enfim, pode parecer contra-intuitivo o que eu vou dizer aqui, porém eu acredito que sim, Aizen tem a grande chance de sucesso, embora a outra parte de mim acredita que sim, o potencial da Divisão Zero em parar o Aizen também é verídico. Mas eu acho que a resposta definitiva não é muito difícil. Em Bleach, muitas batalhas e efeitos são decididos na questão de quem tem mais energia espiritual. Se alguém tem mais energia espiritual que o outro, logo suas habilidades fazem efeito nesse outro. E não é à toa que o próprio Rei Quincy definiu o Aizen como uma das 5 ameaças de guerra exatamente por esse motivo. Seu poder é tão absoluto que ele foi capaz de colocar Yhwach na ilusão de sua Shikai, não é nem Bankai, tá? E lembrando que esse é um Yhwach potencializado após devorar o Rei das Almas. Então, tipo assim, os efeitos da ilusão dele, nessa forma, poderiam sim fazer um grande estrago na Divisão Zero, já que a própria Kyoka Suigetsu é um dos hacks mais perigosos de Bleach. No entanto, devemos lembrar que, em nosso caso hipotético, Aizen não estava se apoiando em seus poderes de Shinigami, já que ele também estava utilizando seus poderes esmagadores de Hollow, tanto contra Ishin, quanto Urahara, quanto Gin, quanto Ichigo. Ou seja, ele provavelmente também não utilizaria nada disso em uma luta contra Ichibei ou a Divisão Zero. Ele só usaria seus poderes de Hollow, ele não usaria a sua Shikai, o que poderia ser fatal e desencadear uma possível derrota seguida de um selamento por parte do Ichibei. Agora, se o Aizen estivesse utilizando tanto seus poderes de Shinigami quanto suas partes de Hollow juntamente do Hogyoku, aí sim eu não vejo chances para a Divisão Zero. Não teria chance, como nós vimos no caso de Yhwach, mas ele vira basicamente um deus, cara, com esse Hogyoku aí. Que tecnicamente teria menos energia espiritual envolvida do que a Kyoka Suigetsu. E é claro que eu tô me referindo à forma final do Aizen pós-selamento. Ou seja, é bem possível que essa última forma que a gente vê do Aizen no mangá tenha os requisitos necessários para vencer a Divisão Zero, enquanto a Rolificada não teria exatamente. Isso porque ela não usaria um hacks à altura para conseguir ludibriar todos eles, e só teria poder bruto. Estaria nós sabemos abaixo, né? Que o poder bruto da Divisão Zero é absurdo, então é basicamente esse o meu veredito. Eu acho que deu pra entender, né? Ou seja, pra ele poder vencer essa... Senão
então eu acho que não daria não. É basicamente isso. Ele precisa o último adendo é que só pelo fato de termos essa dúvida se Aizen era ou não superior à Divisão Zero, podemos ver o quão importante foi o papel de Ichigo ao pará-lo. Só de imaginar tudo que poderia vir a seguir disso é o suficiente para entender o peso enorme da ação de Ichigo ao sacrificar o seu poder em nome desse objetivo. É um ótimo jeito de analisarmos o quão ameaçadora era a natureza de Aizen e também o quão importante foi a mentalidade de Cavaleiro Branco de Ichigo para a realidade como um todo. Mas, bom... aqui só deu pra perceber o quão forte o Aizen é, na verdade, né? Porque ele precisa de uma... Eu acho que Porque precisa de uma divisão completa pra poder derrotar o cara, velho. É isso. Calma aí, deixa eu voltar aqui, o quê? Todo. Mas, bom, quanto ao Aizen, eu acho acabou já, né? que é isso. Senhores, tem mais coisa? Eu queria muito que esse vídeo tivesse 30 minutos, mas eu acho que não vai dar. Nossa, passou rápido, hein, mano? 20 minutos fazer, já. Cara. Nossa, 18. Mas, cara, sério, falando sério. Foi ótimo. O Aizen, pra mim, é o melhor vilão do Big Tree. É óbvio que tem vilões de animes melhores do que o Aizen, se você for colocar em outros patamares de anime. Depende, né, mano? Cada anime tem tem sua proposta, né, cara? Cada anime tem sua proposta. Então é difícil comparar. Mais adultos, você vai ver vilões mais maduros mas, com um desenvolvimento de fato, ele tão é um ótimo vilão. Superior ao do Aizen. Um vilão completamente complexo, né? Nós temos essa questão da poesia dele, dos poderes. História, tudo bem. Esse personagem, ele é absolutamente das manipulações, né, que ele tem. Ele conseguiu, ele é muito inteligente. Um plot no plot do plot, ele conseguiu resolver outras tramas futuras de uma forma orgânica. Não tem como você não entender sem parecer que aquilo forçado, lá né? é possível. Porque a todo momento já tá sem você falar, caralho, uma roteiro. série de fatores acerca dele. Você olha, entende e faz sentido, sabe? Não tem muito pra onde correr. E embora muita gente ache que ele é superestimado e tudo mais, galera, o Kubo fez ele assim. O Kubo definiu ele como o Master of Puppets. Ele puxou e fez vários plot twists durante a obra. Ele desmentiu conceitos, ele criou conceitos, ele fez o Hogyoku, que é um dos itens mais roubados da obra. Ele criou o protagonista pra ser do jeito que ele é. Então, ele é a peça-chave que movimenta toda a trama de Bleach. Você não pode falar que ele é superestimado, porque ele é, sim, um dos top 5 da obra, no mínimo. Assim, sendo muito generoso, sabe? E eu não falo isso nem porque eu pago pau pro Aizen, eu só entendo realmente o valor dele. Ele é uma peça-chave pra história. Não tem como você dizer que não. Então, basicamente, é isso, tá? Eu gostaria muito de ressaltar que esse personagem é fabuloso. Existem outros personagens bons também. Eu acho que o Yuha, ele é muito mal compreendido. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele. Mas, por favor, continuem aqui no canal. Aqui ele colocou na legenda. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre Yuha ele. É o mesmo cara, continuem aqui no canal. Bora dar uma moral pra esse vídeo. Esse vídeo foi feito com muito esforço, muito bom, mano. Lágrimas, brincadeiras à parte. Só foi suor mesmo. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Espero que tenham gostado do vídeo. Embora eu ache que ainda poderia falar mais coisas sobre o Aizen, porque ele é insanamente grande, assim, em questão de conceito. Tem muita coisa pra ser dita sobre ele, mas é isso aí. Eu acho que, por enquanto, é suficiente. Tamo junto. Eu faço uma parte 2 desse vídeo no futuro. Perfeito. Beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa seu like. Já deixei o like, já me inscrevi. Confira aí o hype, por favor. Vamos lá, pessoal. Se inscreva no canal dele, deixa o like. Muito bom. Show. Nossa, então, o cara faz um conteúdo muito bom, mano. Cara, em questão do Aizen, bom, eu sabia que ele era muito forte, né? Mas eu nunca conhecia essa questão filosófica dele, dessa magnitude de eventos em que ele participou, tá ligado? Tipo, eventos mínimos, nos detalhes. Por exemplo, aquela parada, ele arquitetou que o Ichigo iria perder pro Byakuya. Então, nossa, aquela questão da Rukia também, nossa, mano. Sem dúvidas, um vilão muito, muito foda, né? Mas enfim, pessoal, esse aqui foi um vídeo patrocinado, né? Então, pra você que também quer patrocinar um react, basta entrar aqui na descrição e seguir as instruções. Fazendo isso, você estará patrocinando um react e eu irei estar trazendo aqui pro canal, beleza? Bom, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e comente aí embaixo alguma outra sugestão de react que eu estarei trazendo, fechou? E acho que é isso. Fui!